Fala, futuro residente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Joshua Araújo Viana, sou coordenador pedagógico do Estratégia Média, radiologista pela USP São Paulo, e é um prazer estar conversando aqui com vocês, mais uma discussão de imagem. Hoje a gente vai conversar sobre o nódulo pulmonar incidental. Tema mais ou menos nas provas de residência médica. Mas, cara, tudo que você tem que saber para acertar as questões de prova está nesse slide aqui, tá? E é muito mais fácil na prova do que na vida real, tá? E esse é um tema, pessoal, que a gente não tem tantas respostas prontas. O que eu quero te dizer com isso? A gente está muito acostumado na medicina, principalmente em prova, né, em somar A mais B igual a C. E aqui não é tanto assim. Aqui tem muito a coisa de você avaliar o risco desse nódulo, ponderar qual que é a chance desse nódulo ser maligno ou não. E, cara, basicamente, todas as questões de prova de residência médica versam sobre nódulo pulmonar, versam sobre nódulo pulmonar incidental. E o que é o nódulo pulmonar incidental? É uma entidade clínica que a gente vem cada vez mais detectando, porque a gente está fazendo cada vez mais exame de imagem. São nódulos pulmonares que a gente detecta usualmente em pacientes acima dos 30 anos de idade, assintomáticos, não imunossupressos e sem nenhuma comorbidade oncológica. Então, coloca na cabeça. Eu não estou falando de um nódulo pulmonar detectado em um paciente em rastreamento, eu não estou falando de um nódulo pulmonar detectado em um paciente que tem um melanoma ou tem qualquer tipo de outro tumor, e eu não estou falando de um nódulo pulmonar detectado em um paciente imunossupresso, porque aí é outros 500, é outro badalado, tá? Eu estou falando de um nódulo pulmonar aqui da dona Mariazinha, que ia fazer uma abdominoplastia, o médico dela pediu uma tomografia de tórax para ver se estava tudo bem, beleza? Quando a gente detecta um nódulo pulmonar, a primeira coisa que a gente tem que fazer sobre esse nódulo pulmonar é responder a seguinte pergunta. Quem é o melhor amigo do radiologista? O clínico, o cirurgião ou o exame prévio? Pessoal, essa é a pergunta mais importante, ou uma das perguntas mais importantes para responder sobre o nódulo pulmonar. E é o exame prévio. Por quê? Porque muitas vezes esses pacientes apresentam exames prévios em que você consegue detectar qual foi a velocidade de crescimento desse nódulo, se ele existiu, crescimento ou não, ou se ele se manteve estável já durante o tempo, basicamente indicando que é um nódulo benigno. Então, saber se tem algum exame prévio é super importante. Depois que a gente sabe se tem um exame prévio ou não, a gente classifica esse nódulo. Usualmente, a gente classifica ele em nódulo sólido, um nódulo semissólido ou um nódulo puramente vírus fosco. Essa imagem já diferencia para vocês. O nódulo semissólido tem um componente de vírus fosco mais um componente sólido. O nódulo sólido tem apenas o componente sólido. E o nódulo em vírus fosco tem apenas o componente em vírus fosco, sem componente sólido. Essa classificação é importante, porque por vezes a gente consegue estimar o risco dessa lesão ser maligna por uma dessas características. Por exemplo, os nódulos semissólidos, aqueles que têm vírus fosco e componente sólido, quando permanentes, eles têm um risco um pouco maior de ser uma neoplasia pulmonar. Tá bom? Outra coisa super importante para a gente é a velocidade de crescimento do nódulo e se ele apresenta alguma calcificação ou não. Existem algumas calcificações tipicamente benignas. Quais são essas calcificações tipicamente benignas? A central, a de pipoca, a difusa e a concêntrica. Beleza. Mas, Joshua, sobre as questões de prova de residência médica que versam sobre o nódulo pulmonar incidental, eles falam sobre qual tipo de nódulo? Eles falam sobre o nódulo pulmonar sólido. É basicamente ele que é na prova. Nódulo pulmonar sólido. E aí, quando a gente fala de nódulo pulmonar sólido, você tem que colocar na sua cabeça dois numerozinhos. Quais são esses numerozinhos? 6 milímetros e 8 milímetros. Reparem, nódulos sólidos menores do que incidentais, menores do que 6 milímetros, cara, é quase todo mundo benigno. A maioria nem precisa fazer controle, exceto se você tiver um alto risco em um paciente, alguma coisa assim específica. Mas a regra é que nódulos incidentais sólidos menores que 6 milímetros, relaxa, não vai ser nada. Já nódulos incidentais entre 6 e 8 milímetros, cara, a chance de ser benigno ainda é muito grande, mas vale a pena a gente fazer um controle tomográfico, por exemplo, entre 6 e 12 meses. E o que a maior parte das questões falam? A maior parte das questões falam sobre nódulos pulmonares sólidos maiores que 8 milímetros. E esses nódulos pulmonares maiores do que 8 milímetros, caras, mesmo entre eles, você tem que avaliar o risco do teu paciente. Sendo que nesses casos, o risco de câncer de pulmão ele já é bem mais considerável. Para isso, a gente vai somar algumas caixinhas. Eu estou diante de um nódulo pulmonar
maior do que 8 milímetros, em lobo superior, em um paciente grande tabagista, especulado, é muito provável que seja um câncer. Eu estou diante de um nódulo pulmonar maior que 8 milímetros, em lobo inferior, em uma paciente assintomática, em uma paciente nunca que foi tabagista, limites bem definidos. Cara, talvez não seja nada. E aí, pessoal, a própria sociedade, ele fala que a gente pode fazer uma ou mais condutas diante desse nódulo pulmonar maior do que 8 milímetros. Quais são esses nódulos pulmonares maiores do que 8 milímetros? O que normalmente a gente pode fazer? A gente pode ou biopsiar, a gente pode ou fazer um controle tomográfico precoce, coisa de 3 meses, controle tomográfico precoce, tá? Precoce. Não vai esperar um ano não, porque senão vai estadiar o paciente muito pior do que ele era para estar. Ou você vai fazer um PET. A maior parte das questões, quando você detecta um nódulo pulmonar ou que cresceu, ou que é maior do que 8 milímetros e tem características suspeitas, detalhes características suspeitas, ele pede para você fazer a biópsia. E quando você faz a biópsia, tem 2 tipos de biópsia principais para o nódulo pulmonar. Ou você vai fazer uma biópsia transtorácica, por fora, ou você vai fazer uma biópsia endobronquica. Qual que é a dica que eu posso te dar? Usualmente, pessoal, eles colocam uma lesão bem periférica, nodular, para você fazer uma biópsia transtorácica. Se ele quiser que você marque uma biópsia transbrônquica, ele vai botar uma lesão bem central, bem próximo do brônquio para você chegar lá, tá bom? Então, bora ver como é que isso cai na prova, tá? Vamos lá, vamos lá. Opa, vamos lá. Uma mulher de 65 anos de idade é atendida no ambulatório de clínica médica por queixa de tosse crônica. Refere que o quadro iniciou há 1 ano, quando realizou tomografia de tórax, como parte da investigação diagnóstica. Nega antecedentes móveis relevantes, realizou nova tomografia de tórax há 15 dias. Então, essa primeira tomografia de tórax dela foi há 1 ano atrás. O que é que eu via nessa tomografia nesse meu paciente? Eu via um nódulo com atenuação em vidro fosco, localizado na periferia do lobo inferior direito. De 1 ano para cá, o que aconteceu com esse nódulo? Ele se tornou maior, sólido e algo irregular. Qual que é a informação mais importante de um nódulo pulmonar usualmente? Tamanho, velocidade e crescimento. Então, eu tenho um nódulo que se tornou maior, se tornou sólido e também ele, no acompanhamento, se tornou maior, se tornou sólido. Portanto, esse é um nódulo pulmonar suspeito para câncer de pulmão. Beleza? O que eu tenho que fazer agora? Repare que eu sempre converso com vocês. Eles sempre querem que você erre no seguinte. Eles querem que você marque biópsia transbrônquica ou biópsia transtorácica. Se o nódulo é, como esse caso aqui, periférico, fácil de alcançar com uma agulha, normalmente a resposta é a biópsia transtorácica ou biópsia percutânea. Enquanto se o nódulo é central, localizado perto do mediastino dos brônquios principais, normalmente a resposta é a biópsia transbrônquica. Portanto, aqui a resposta correta seria solicitar a biópsia pulmonar. Eu não estou suspeitando de uma tuberculose pulmonar, não estou suspeitando de infecção fúngica, e o lavado broncoalveolar tem pouca utilidade na suspeita de um câncer de pulmão. Beleza, pessoal? Para quem não me conhece, não me segue nas redes sociais, @JoshuaVNX, me siga lá, deixa o like nesse vídeo e recomenda para os amigos. Valeu, até a próxima!